Amém? Deus abençoe todo. Pastor Marcos, meu amigo, Deus te abençoe. Um prazer estar lhe recebendo aqui. E todos vocês sintam-se em casa, que não é outro lugar senão a casa do Senhor Deus. Vocês estão gostando da obra? Deus levanta pessoas, Deus levanta homens, Deus cria meios, cria conexões, muda ambientes, traz ferramentas certas na hora certa. Deus te abençoe, e a obra está sendo feita, é só o começo, tem muita coisa ainda. O ano de 2026 será um ano de decisão na nossa vida, não é isso? Queridos, vamos para a Bíblia Sagrada, mas antes disso eu quero que você entenda que ser cristão, ouvir a palavra, reter o Evangelho de Cristo não é uma tarefa fácil. Se fosse, aqui estava superlotado. O diabo é estrategista, o diabo é terrível, e ele é muito bom naquilo que ele faz, se você não sabe. Enquanto você dorme, ele trabalha. Ele tem 3 objetivos na vida, e ele é o melhor nisso: matar, roubar e destruir. Cada dia que passa, o número de suicídio cresce, o número de depressão cresce, o número de assassinato cresce. A cada dia que passa, um animal vale mais do que um ser humano. Isso não é normal, isso é obra espiritual. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas principados e potestades, que atuam nas regiões. Lutar no mundo espiritual não é para amador. Mundo espiritual é para quem domina a graça do Espírito Santo, por meio de fé, de determinação, por leitura da palavra, e por abrir mão de algumas coisas para ter outras. Afinal de contas, não dá para ter tudo nessa vida. Ter uma vida diante de Deus é abrir mão, às vezes, daquilo que você quer, daquilo que você gosta, mas fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não posso falar palavras aqui agora que vão massagear o teu ego. Eu tenho que ser sincero com você. O nosso objetivo aqui na Europa, hoje em Portugal, no Montijo, na rua Baltazar Manuel Valente, número 22, é ter uma consciência limpa, com muita clareza, de que esta vida aqui é uma vida de fato passageira, amigos. Ninguém vai viver para semente aqui. Daqui 100 anos o seu nome nem será mais lembrado. Estou mentindo? Estou mentindo? Então esse carro que está lá fora, essa roupa que você está vestindo, esse relógio bonito, daqui a algum tempo vai ser de alguém e já não vai existir mais. Então a primeira coisa, o mais importante que o evangelista Edu falou, o Senhor soltou uma palavra aquele dia, eu peguei, que o mais importante nessa vida não é a construção simplesmente de riqueza, mas de uma vida próspera. Tem pessoa que tem dinheiro, mas não consegue comprar o sono. Compra uma boa cama, mas não compra o sono. Porque o dinheiro é limitado. A prosperidade, ela abrange tudo. A pessoa que é próspera, ela é próspera no casamento, ela é próspera no relacionamento, ela é próspera no meio da família, ela é próspera no ambiente de trabalho. O próspero, ele sabe lidar com a adversidade, até para resolver problema, o próspero sabe resolver. O que não tem conhecimento, a pessoa fala alto, o outro fala alto, daqui a pouco está saindo um soco. E daqui a pouco coisa pior. Sabe, Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Até para saber, olha para mim, por favor. Até para saber resolver problema, é uma graça de Deus isso. Saber lidar com as pessoas, saber ouvir, saber falar, saber se portar bem na hora certa. Quantas coisas que era para você ter feito, não fez por causa da sua timidez. Não fez porque não teve coragem. Não fechou aquele grande contrato porque não teve coragem, não se preparou para isso. A oportunidade vem, mas você tem que estar preparado. Eu quero que nesse domingo, o Espírito Santo de Deus use os meus lábios, não para falar o que eu penso, não para falar o que está aqui no meu coração, mas para que Ele me use como instrumento para falar com o seu coração. Porque tudo isso que você está vendo é por Ele, para Ele. E sem Ele, nada do que está aqui dentro estaria acontecendo se não fosse por Ele. Eu estou aqui agora, mas eu não sei amanhã. E o amanhã nem me importa, semana que vem nem quero saber,
porque o dia de amanhã pertence a Ele. A cada dia tem o seu próprio mal. Diga amém, Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 9. Eu quero ler uma palavra com você aqui hoje, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu tenho certeza que a misericórdia de Deus vai te alcançar. Não se apegue às palavras negativas que falaram para você. Não se apegue aos problemas que você enfrentou lá no passado. Não se apegue sobre o julgamento que você sofreu. Não se apegue sobre as calúnias que falaram de você. Não permita que a injustiça que cometeram com você cause um trauma em você e você queira passá-la para frente. Já que eu sofri, o outro tem que sofrer também. Já que pisaram em mim, eu tenho que pisar também. Carregando ela. E quando você carrega algo no seu subconsciente, você não se vê merecedor daquilo. Às vezes até tem pessoa que não consegue nem sonhar, porque ela já não acredita nem nela própria. Ainda que você diga: ei, você consegue, você vai lá, dá a volta por cima, Deus vai te abençoar. Porque eu não fui para a escola, porque eu não me formei, eu não fiz uma faculdade, e agora o tempo já passou, a minha idade não me permite mais, enfim, eu tenho que me contentar com a vida. Já é um bloqueio dela próprio. Por quê? Em algum momento alguém lançou uma palavra para você, e você pegou essa palavra e segurou essa palavra, e essa palavra passa a ser um bloqueio na sua vida, e você já não consegue enxergar coisas que a pessoa do lado está enxergando. É por isso que você vê muita pessoa conquistando e você não conquista. Não é porque você não quer, você não se permite nem se dá uma oportunidade. Esse dia eu conversei com uma pessoa e falei para ele: se você pudesse pedir um carro para Deus, e você pudesse pedir, e eu te desse um papel e uma caneta na sua mão, sabe? Caneta presa aqui no meu bolso, não queria sair não. Foi o olho do pastor Natan na minha caneta. Vamos interceder pela minha caneta aí, irmãos. É bonita, pastor Natan, mas é minha. Amém? Se você pudesse escrever agora um pedido para Deus: pastor, eu preciso de um carro, eu vou te dar esse papel agora. Levanta a sua mão aí, assim. Aqui assim, faz assim. Agora pega a outra mão do lado. E agora, vai, a sua mente agora funcionando aí, ó. Escreva qual carro que você quer. Rápido agora, vai lá. Qual carro que você pode pedir a Deus? Vai lá, escreva aí. Escreveu? Escreveu? Você imaginou e você escreveu, certo? Escreveu, ótimo. Agora, se eu perguntar para você, qual foi o carro que você escolheu? Esse carro que você escreveu, ele custa mais de 100 mil euros? Estenda a mão aí, quem pediu um carro mais de 100 mil euros? Ok. Abaixa agora. Quem escolheu um carro de mais de 500 mil euros aí? Só 1, 2, 3 aí. Amém. Quem escolheu um carro de mais de 1 milhão de euros? Só um. Mas o trabalho de escrever um carro de 100 mil, de 10 mil e de 1 milhão, não é o mesmo? E por que você não escolheu o mais caro? Você está entendendo? O trabalho é o mesmo. A quantidade de tinta que você vai gastar é a mesma. O desejo é o mesmo. Mas às vezes o bloqueio lhe diz o seguinte: não, esse eu não vou conseguir. Mas pode ser, Deus está dizendo para você escolher o que você quer. Às vezes até para você acessar certas coisas, você limita o que Deus vai te dar, o que você vai fazer. Às vezes você diz assim: Senhor, se eu fechasse um contrato de 50 mil, resolveria o meu problema. Mas o pedido não é o mesmo, então peça de 1 milhão. Não limite o poder de Deus, porque Deus atua em cima da nossa fé. Deus atua em cima daquilo que você pede. E quando você pede mal, você recebe mal, porque não sabe nem pedir.
Tem pessoa que vem para a igreja e não sabe pedir. Tem pessoa que vem para a igreja e não sabe orar. Sabe falar mal da vida dos outros. Sabe falar mal da vida dos outros, que é uma maravilha. Se parar no café então fica 30, 40, até 3 horas falando que não é para falar. Mas quando vai orar não tem palavras para 1 minuto de oração. Para falar o que não deve, sabe. A hora de pedir, oração é a hora de falar com Deus, é a hora de pedir. Na oração é a hora de você abrir o seu coração. A oração é só você e Deus. A oração é para você falar: meu Deus, eu estou aqui. O Senhor sabe das minhas dificuldades, o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe dos meus Senhor, se o Senhor conhece o meu coração. Agora aqui, ó, quem tem um coração bom diz assim, ó, aqui. Porque para Deus não dá para mentir, dá ou não? Não dá. Deus não dá para mentir. Aí quando você diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, o Senhor sabe que eu vou abençoar tanta gente. Deus diz: vai não. Eu conheço teu coração. Se eu te abençoar, você vai pegar o telefone e vai ligar lá para o seu parente, só para humilhar ele. Você não quer nem para você, só para mostrar para o outro que você tem. É por isso que nós temos que ter um coração quebrantado diante de Deus. E temos que ser sinceros. Temos que fazer o que Jó nos ensinou. Os códigos de Jó. Que os códigos de Jó têm que andar com você para onde você for. Jó era um homem reto, temente, e que se desviava do mal. Quem se desvia do mal não tem tempo para jogar conversa fora. Quem é uma pessoa reta, é uma pessoa que está do lado a lado com a verdade. Você quer uma pessoa verdadeira ou uma pessoa falsa do seu lado? Você vai contratar um funcionário, ele tem um verdadeiro e tem um falso. Quem você vai querer fazer sociedade? Com quem você vai querer caminhar junto? Com quem você vai querer fazer negócio? Com quem que você vai querer? Você vai contratar um colaborador. Aí você conversa com um que em 5 minutos ele já mentiu. Aí você contrata o outro. Não é competente quanto mentiroso, mas é uma pessoa leal, em poucas palavras. O que você prefere? Uma pessoa muito inteligente ou uma pessoa que não é inteligente, mas é leal? Leal do seu lado. Porque a lealdade é tudo. Lealdade não tem preço. Pessoas que não é leal, que tem agenda dupla, não é bom. Mas quando você encontra pessoas leais do seu lado, você rompe. O céu é o limite. É por isso que o Senhor Deus levanta os evangelhos, para que o evangelho chegue no romano de uma forma romana. E por isso que ele usa Romanos para escrever, por exemplo, Mateus, ele usa palavras que eram mais utilizadas pelos romanos, que identificavam com eles. Um livro mais objetivo. Romano lia pouco, falava pouco, era bem objetivo nas palavras. Porque para cada pessoa Deus tem uma dosagem diferente. Mas Deus precisava levantar um homem diferenciado. Se você for olhar para o perfil, para a biografia dos discípulos, a grande maioria daqueles que acompanhavam o nosso mestre eram pessoas analfabetas, homens que não sabiam ler nem escrever, mas que depois de ser cheios do Espírito Santo de Deus, adquiriram uma sabedoria divina sobre a vida deles. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando nós olhamos para Saulo, nós vemos uma necessidade de que Deus precisava atingir um povo, um alvo diferente, e Deus tem maneiras de agir de uma forma diferente. Existem situações que não é para mim resolver, é para você. Vai ter problemas no meio da sua família, presta atenção. Existem problemas no meio da tua família, que Deus vai levantar você para resolver esse problema. Existem palavras que vai sair da sua boca, que vai quebrar maldição dentro da sua casa, porque Deus precisa de você. A vida de um cristão não é feita de coincidência. Tudo que acontece no mundo espiritual é um projeto que foi preparado por Deus para ser executado por você. Porque você passa a ser uma arma secreta de Deus aqui na terra.
Quando você olha para apóstolo Paulo, você vê 12 discípulos que receberam a revelação, que estavam pregando a palavra. Pedro, na sua primeira pregação, mais de 5 almas se converteram, mas mesmo assim, Deus tinha necessidade de levantar um homem diferenciado. Deus tinha necessidade de levantar uma pessoa diferente para que pregasse o seu evangelho. E quem que ele escolhe? Saulo. Quem era Saulo? Um carrasco, um homem cruel, um homem mau. Ele respirava ameaça. Saulo, ele era perigoso, ele era sanguinário, ele era cruel, e tudo aquilo que ele fazia, no seu coração era certo. Ele fazia o papel de perseguir quem era cristão. Ele prendia, ele matava, ele era cruel, ele era determinado naquilo que ele fazia. Esse era Saulo, que a Bíblia está dizendo no livro de Atos capítulo 9. Ele foi na sinagoga pedir uma carta que lhe dava permissão. Qualquer pessoa que ele encontrasse pregando o evangelho, falando da palavra, ele podia prender, matar, fazer o que quisesse, levar julgamento. Você já sabe como é que é o julgamento, né? O cristão sempre perdia no final das contas. Os seus algozes sempre estavam com a razão. E esse era o papel de Paulo. Até que a gente ler essa palavra, aonde Deus permite que coisas aconteçam, não é para nos humilhar, não é para você servir de chacota para ninguém também, não. Muitas das nossas lutas, das nossas batalhas, muitas das nossas dificuldades do dia a dia, é para a gente amadurecer, para se tornar uma pessoa mais resistente, mais corajosa, mais resiliente, para saber lidar com as dificuldades da vida. Porque tem pessoa que parece ter uma estrutura, mas quando ela vê o mal, ela cai, ele se perde no meio do caminho. Tem pessoa que você olha forte, por dentro está um fracasso. Não sabe lidar com os problemas, não sabe nem discutir. Tem pessoa que na hora da discussão não sabe nem abrir a boca, começa a chorar. Já viu isso ou não? Aí a pessoa se abusa de você nisso no trabalho. Vai problema, começa a chorar, se desequilibra. Calma, Deus está com você. O Espírito Santo vai lhe ensinar. Ele vai te dar força, ele vai te dar sabedoria, ele vai atuar na sua mente, ele vai tornar você uma pessoa mais forte, mais corajosa. Você não vai ser mais aquela pessoa que desiste na primeira, nem na segunda. Caiu, limpa, levanta de novo e vai lá tentar de novo. Entregou o currículo semana passada, falaram não importa, vai passar o ano novo agora, você vai limpar a roupa, vai se ajeitar direitinho, vai dizer, janeiro está aí, janeiro me espere, porque Deus vai abrir uma porta para mim em janeiro. Não é porque deu errado na primeira porta que vai dar na segunda. Não é porque deu errado na segunda que não vai dar na terceira. Deus nunca desistiu de você. Por favor, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista do teu comércio, não desista, não desista. Acredite em você, porque Deus nunca desistiu de você. Ele morreu por você para que você tenha uma vida, e tenha uma vida em abundância, meu amigo. Deus quer te moldar de dentro para fora. Deus quer tirar toda essa angústia, toda essa dor. Não importa quem falou, o que fizeram, quem te magoou, quem te machucou, o trauma que você vem carregando. Deus quer libertar você dessas tristezas, deixando no passado. Agora vai ser uma nova história, uma nova vida. Novas oportunidades vão surgir diante de você. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Um homem cruel, um homem mau. Nós lemos aqui. Mas sabe qual foi o problema de apóstolo Paulo? Ele perseguiu o povo errado. A Bíblia não diz que ele perseguia Jesus. A Bíblia não diz que ele perseguia Deus. A Bíblia diz que ele tinha uma autorização. E se no meio do caminho ele encontrasse algum cristão, o que ele faria? O que ele sabia fazer de melhor, ser cruel. Porque no íntimo do seu coração, o que ele estava fazendo era algo certo. Ele matava. E ele tinha autoridade. Ele tinha acesso. Primeiro por nacionalidade judia, ele era judeu. Mas como cidadão romano, por direito, ele tinha 2 nacionalidades. Ele transitava dos 2 lados. Paulo tinha acesso.
Paulo era um homem inteligente, um homem sagaz. Paulo era diferente dos outros, e era disso que Jesus precisava, era disso que Deus precisava. Paulo era um erudito, um dos poucos homens que estudou aos pés de Gamaliel, um dos homens mais inteligentes, intelectuais da época. Ele dominava as leis, as línguas, falava grego, aramaico. Em outras palavras, Paulo era um advogado. Tanto que você vê Paulo discutindo com os gregos, aqueles que dominavam a ciência do poder da época. Ele falava com os romanos com autoridade, com ousadia. O seu conhecimento era vasto, era grandioso. Mas ele tinha no seu coração o desejo de cumprir aquilo que melhor ele era: matar, prender os cristãos. O problema todo não é a quantidade de inimigo que você tem. O problema todo não é quem procura contra a sua vida. A grande questão é quem está por trás de você. Paulo brigou com muita gente, prendeu muita gente, bateu em muita gente, ameaçou muita gente. Ele entrava nas casas batendo o pé na porta. Ele tinha uma autorização para entrar em qualquer casa e prender. Ele chegava num culto como esse hoje aqui, ó. Chegava ali agora com soldados romanos, com uma legião, com soldados romanos, cercava tudo e entrava com uma carta na mão. Cadê o pastor Sângelo? Meu amigo, encosta do canto aqui, você vai ser o primeiro, pode prender esse aqui, vai prendendo todo mundo. Era assim. Eu não quero que escapa ninguém, hein? Ninguém. Já cerca tudo. Ele era estrategista, ele era mau, ele era cruel. Mas dentro da fé dele, ele achava que aquilo era certo. Ana Clara, ele achava que era certo aquilo. Sabe o que aconteceu? Ele esqueceu que por trás de um povo, por trás do povo cristão, existia uma proteção espiritual. E Deus falou assim: eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele na curva. E eu vou mostrar para ele que meu povo não está sozinho. Deus está dizendo para você nessa manhã: não se preocupe com as lutas que você tem enfrentado. Não se preocupe com quem tem feito reuniões para tentar te destruir. Não se preocupe com o seu concorrente, não se preocupe. Não se preocupe com aquele parente distante que tem torcido contra você. Não se preocupe se fizer alguma obra de feitiçaria, colocar o seu nome, pagar um pai de santo, uma entidade. Não se preocupe. Existe um Deus lutando por você. Existe um Deus que te conhece. Você está dormindo e Deus está lutando. Você está trabalhando e Deus está lutando. Você está aqui dentro e Deus está lutando. Você está na rua, Deus está lutando. Deus está te capacitando, Deus está fortalecendo. Deus está te dando força e graça. Robocalabatu e Cantaramanagassúria. Um belo dia, Deus falou: é hoje que eu vou me encontrar com ele. É hoje que eu vou provar para ele que tem alguém mais forte do que ele, e ele não sabe. Ele estava humilhando o povo de Deus. Deus foi dando corda. Deus foi dando corda. Tem hora que você diz assim: Senhor, pastor, o senhor está dizendo isso porque não sabe, o senhor não sabe quanto tempo que eu estou no deserto, não é? Quanto tempo que eu estou na luta. Eu já abri meu negócio, quebrei a primeira vez, quebrei a segunda, quebrei a terceira. Estou todo endividado. Calma, Deus está vendo. E Deus está dizendo que é hoje que Ele vai agir. É hoje que Ele vai parar tudo e vai olhar para você. É hoje que Ele vai começar a lutar por você. Mas o ano está acabando. Mas não acabou ainda. Mas está no final. Calma, para Deus um dia como 1000 anos como é. Ele não respeita o tempo. Deus está acima do tempo, Deus está acima de tudo. E foi naquele dia que Paulo, ó, em cima dos seus cavalos, com seus amigos do lado, suando, cheio de desejo de fazer maldade, do nada uma voz vem do alto: Paulo, Saulo, Saulo. Aquela voz falou diretamente com ele, no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era religioso. Tudo que ele fazia era em nome da religião. Mas essa voz é diferente. Porque quando Deus fala, não adianta.
o diabo tem que obedecer. Quando Deus brada na sua vida, não adianta, você vai conhecer a voz. Quando o Espírito Santo se abrir para você, se manifestar, você vai saber que é Ele, não se preocupe. Na hora certa Ele vai falar no teu coração. E quando ele ouve aquela voz, ele cai na mesma hora, Diego, ele cai no chão. E aí ele fica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas espera aí, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu não persigo, não sei quem é o Senhor. Saulo, você persegue o meu povo. Você tem me perseguido, Saulo. Você tem sido cruel. Mas aqui começa um ponto final na sua história, Saulo. Senhor, mas como assim? Aí ele tenta levantar do chão, mas quando ele levanta do chão, ele abre os olhos. E quando ele abre os olhos, ele continua vendo tudo preto. Fecha os olhos comigo, fecha os olhos assim, fecha os olhos comigo. Tem pessoa que até para fechar o olho é ruim. Tem misericórdia, Jesus. Ninguém vai te roubar não, aqui é Portugal. Espírito do Brasil, sai daí. Espírito da Angola, sai daí. Sônia, aqui, olha para mim aqui, irmão. Aqui, o pastor, fecha o olho, aqui, aplauda o Senhor Jesus por isso, por favor. Elisângela está aí? Cadê Elisângela? Está lá? É? Amém. Porque tem pessoa que, irmão, como ela está lá, como ela comprou um iPhone 17 agora, né? Aí com medo de alguém pegar. Quando ele levanta do chão, a perna estava boa, os braços estavam bons, a cabeça estava tudo bem, fisicamente. Mas quando mexe com a visão, quem já pegou um cisco no olho aqui? Fica desespero, não fica? Quando coloca um tampão no olho. Agora imagina do nada, você ouve uma voz que estremece tudo, treme tudo, você cai no chão. Até agora há pouco estava cheio de ódio no coração, estava valente, forte, é assim mesmo. É assim, a valentia do diabo é assim na tua vida. Aquele que fica te perseguindo, não é? Que eu vou fazer, que você é isso, que você... Vai chegar o dia. Vai chegar o dia que ele vai ver Deus em você. Vai chegar o dia que ela vai ver Deus em você. E quando esse dia chegar, o seu milagre vai ser tão grande, mas tão grande, que a pessoa vai até perder o rumo de casa. Mas como é que ela conseguiu? Como é que ele conseguiu? Como é que foi? Da onde que veio? Não sei. Eu só sei que a vida mudou do dia para a noite. Eu só sei que a porta se abriu. Mas como assim? É ela? É ela. Mas o que eu... Não sei. Eu só sei que um monte de coisa aconteceu. Agora está tendo sorte na vida. Eu não sei o que houve. Mas o milagre vai ser grande. O milagre vai até atravessar o oceano. Vai chegar lá do outro lado. A notícia vai ser tão grande que vai ser um monte de gente ligando, pedindo perdão, pedindo ajuda, lembrando do teu nome. Até aquele que queria o teu mal vai querer estar perto de você, porque a bênção vai ser grande. Quando a bênção é grande, ela atrai, ela muda, ela transforma, ela renova, ela modifica. Agora ele levanta. E quando ele levanta um gatinho. Um gatinho ferido por dentro e ferido por fora. Por dentro, porque tudo aquilo que ele acreditava na religião, diga assim para o seu vizinho: pare de ser religioso. Porque eu aprendi assim, porque na minha era assim, porque lá era não sei o que lá, porque... É a palavra de Deus que fala. Para de ouvir que fulano falou. É a palavra que fala. Quem fala, quem dá o direcionamento é a palavra. Quem leva para o céu é a palavra. Quem cura e renova o homem é a palavra. Quando ele ouve a palavra e ele entende que é Deus, um ser supremo diante dele, toda a sua crença limitante é quebrada naquele momento, é esmagada naquele momento ali, ó. Agora ele entende que tem um Deus acima dele, e que ele não estava perseguindo o cristão, ele estava perseguindo agora o Senhor Deus.
Então vai ter situações na tua vida que Deus vai ter que te quebrar por dentro. Deus vai quebrar o teu orgulho, a sua prepotência, a sua altivez. Deus vai quebrar por dentro. E Deus vai te mostrar que no reino de Deus é diferente. Você tem que descer para Ele te exaltar. Você tem que te humilhar para Ele te erguer. É assim, com Deus é assim. Com Deus é diferente. Entenda o que Deus está falando com você nessa manhã. Entenda que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. Existem situações que não é para te envergonhar, é só para te fortalecer. Quando Paulo levanta, ele diz: Senhor, e agora? Levanta, vai para a cidade que eu vou te dizer o que vai acontecer no caminho. Quando ele chega na casa do profeta Ananias, Deus já havia revelado a situação para o profeta Ananias. A fama de Paulo correu, todo mundo sabia quem era Paulo. Todo mundo sabia quem era ele, qual era o seu perfil, qual era o seu currículo. Antes dele chegar, a fama dele ia à frente, sempre. E quando ele chega na casa, que ele entra, ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Foram 3 dias de imersão espiritual. Foram 3 dias que Deus começou a tratar com ele. Todo problema, toda dificuldade, tudo aquilo que você enfrenta, tem hora que tira a fome, tira o sono. Tira ou não tira? Tira ou não tira? Preocupação, tira ou não tira? E ali agora ele quer entender, ele quer absorver o porquê que ele fazia aquilo, por que ele teve um encontro, quem era aquele ser supremo e por que ele perdeu a sua visão. Tem situações na nossa vida que a gente pergunta: pastor, eu até hoje não entendi por que aquilo deu errado, por que isso não aconteceu, por que isso está acontecendo. Existem dúvidas que você tem, que o Espírito Santo vai te revelar na hora certa. Mas para isso você tem que se posicionar, tem que se enraizar. Tem que entender que quem está no controle é Deus. Naquele dia em diante, apóstolo Paulo, o que era Saulo e depois foi a Paulo, naquele dia em diante ele entendeu que ele já não tinha mais autonomia sobre a vida dele. Quando um cristão, presta atenção para mim, quando um cristão diz assim, a partir de hoje, pastor, eu quero mudar meu jeito de pensar. A partir de hoje eu quero que Deus conduza a minha casa. Eu quero que a partir de hoje Deus me dê sabedoria. Eu quero que a partir de hoje Deus me dê graça. Pastor, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Calma, não permita que a ansiedade te machuque. O que é ansiedade compulsiva? Pensamento por aquilo que não chegou. Não adianta ficar pensando: será que eu vou pagar o aluguel semana que vem? Será que vai dar certo? Será que eu vou comprar? Será que eu vou viajar? Calma, um dia de cada vez. O que importa é hoje, o amanhã pertence a Deus. Ame quem tem que amar, valorize quem tem que valorizar. Pare de trocar a família por falsos amigos. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Começa 2026 com um ano diferente, com um posicionamento diferente. Ano de 2026 é o ano da decisão. Esquece 2024, 2020. Eu não sei qual foi o ano que te decepcionou. Eu não sei qual foi o ano que te traumatizou lá no passado. Eu não sei qual foi o ano que você quebrou. Eu não sei o que ficou lá atrás. Eu sei que daqui para frente você pode mudar tudo, se você quiser. Eu sei que daqui para 2026 você pode ser quem você quiser, debaixo da orientação de Deus. Porque apóstolo Paulo entendeu isso. Depois que ele encontrou Jesus Cristo no caminho de Damasco, a sua vida nunca mais foi a mesma. Esse domingo vai mudar a direção da tua casa. Esse domingo vai mudar a direção da tua vida. Ah, meu Deus do céu, esse domingo vai abrir porta onde não tem porta. Só depende de você. Só depende de você. Pega essa palavra para você. Pega essa graça para você. Pegue essa unção sobre a tua vida. Pegue essa unção sobre a tua casa. Pegue essa unção sobre os teus negócios. Hoje você está encontrando com o Senhor no caminho de Damasco. Hoje Ele vai mudar o teu nome. Hoje Ele vai mudar a direção da tua vida. Hoje Ele vai mudar. E se você permitir que Ele entre dentro da tua vida, e se você permitir que Ele entre dentro do teu coração,
E se você permitir que Ele crie morada dentro da tua mente, você vai ver o que você não viu até ontem. Você vai enxergar o que ninguém está vendo. Porque quando Deus muda a situação, Ele muda a circunstância, Ele traz à existência o que não existe só para te abençoar. Rabagaçu e candarabadagasúria. 3 dias recluso. 3 dias recluso. Orando. Tentando entender tudo o que estava acontecendo. Tentando entender que agora era um novo caminho que ele tinha que trilhar. Porque lá no caminho de Damasco, Deus deu uma nova direção para ele. Porque lá no caminho de Damasco, Deus deu um novo motivo para ele viver a vida. Lá naquele dia, foi o dia que Deus decretou a vitória dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Quando você tem um encontro com o Mestre, a sua história não é mais a mesma. Quando Ananias chega lá, o Senhor diz: Ananias, vai na rua direita onde o meu servo está lá. Lá tem um homem, e esse homem está cego. Esse homem já não come nem bebe durante 3 dias. E eu quero que você coloque as mãos sobre a cabeça dele. E quando você colocar as mãos sobre a cabeça dele, ele vai ser curado e ele vai voltar a enxergar. Ananias diz: Senhor, mas esse daí não é Saulo? O Senhor diz: é claro, Ananias, sim, é Saulo. Qual o problema? Senhor, mas esse homem, ele é o nosso inimigo número 1. Esse homem é mau, ele é cruel, ele é um homem que castiga, ele é um homem que faz atrocidades, ele é sanguinário, ele não vale a pena, Senhor. Por que o Senhor vai investir nele, meu Pai? Tem tanta gente aqui. Ananias, só faz o que eu estou te pedindo. Esse é para mim um vaso escolhido. Ananias, eu vejo o que você não vê, eu faço o que você não faz. Você vê um passo na tua frente, eu vejo uma semana, um mês, um ano, 10 anos, e esse para mim é um vaso escolhido. Esse é para mim uma arma poderosa contra o mal. Deus estava dizendo: Ananias, até aqui vocês estão fazendo um bom trabalho, só que Paulo vai acessar lugares que vocês não acessaram ainda. Porque vocês não conseguem acessar os gregos, mas ele consegue acessar os gregos. Vocês não conseguem transitar no meio dos gentios, mas ele tem a sabedoria, o conhecimento e a graça. Existem situações na tua vida que você não está conseguindo abrir. Deus vai levantar um Paulo hoje que vai abrir o acesso para você. Deus vai levantar situações diante de você. Pastor, mas está difícil. Pastor, está complicado. Pastor, eu não estou conseguindo acessar. Não se preocupe. Nesse exato momento Deus está criando uma conexão. Deus está levantando uma pessoa. Deus vai criar um novo momento, uma nova porta, uma nova abertura. Deus vai trazer diante de você. Porque tem coisa que quando a terra não faz, o céu faz. Quando o homem não faz, Deus faz. Quando o homem não pode, Deus pode. Receba essa palavra, levanta a mão para cima. Levanta que eu quero profetizar sobre a tua vida. Receba. Eu quero profetizar bênção sobre a tua casa. Eu quero profetizar bênção sobre a tua vida. Eu profetizo que o ano de 2026 será um ano de decisão. Deus vai mudar a história da tua casa. Dê aleluia, dê glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem língua fala em língua. Deus vai batizar com o Espírito Santo. Deus vai batizar. Só quem vem receber receba. Só quem vem receber receba.
debaixo da presença. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aonde houver um coração quebrantado nesta manhã, visita aí agora, visita esse coração agora, visita essa alma agora, visita essa mente agora, visita esse corpo agora. Aleluia. Escuta. Aquele que não tinha, aquele que era perseguidor, aquele que era referência de crueldade, quando ele se encontra com Jesus, a história muda. Quando ele encontra com o Senhor, a sua vida muda. Agora ele precisa passar por uma desintoxicação mental. Como assim, pastor? Existem prisões espirituais na nossa vida. A nossa mente é como uma lata de lixo. A nossa cabeça é assim. O dia todo você ouve coisas que não quer ouvir. Tem dias que você se relaciona com pessoas que te faz mal. Tem lugar que você trabalha, que você convive com pessoas pesadas negativamente. Tem pessoa que só para do seu lado para reclamar. Você sai de casa bem, mas meia hora que ela fala do teu lado, é só palavra que não agrega valor nenhum. Que deu errado, que não vai dar errado, que está complicado, que não sei o que lá. Você pega aquilo tudo negativo. Aí você chega em casa estressado, preocupado. Diga cuidado com os ambientes. Deus vai te tirar de alguns ambientes que você está. Senão você não vai romper. Você é como uma semente. Dependendo da terra que você está, você não vai desenvolver. Deus vai ter que tirar você desse vaso e plantar você em outro lugar. Porque esse inseticida do inferno está te matando. Porque essas palavras estão amarrando tua vida espiritual. Você podia estar muito mais longe, mas você não está. Você podia ter desenvolvido algo muito grande, mas por medo, por covardia, por falta de experiência, por falta de determinação, por causa deste ambiente pecaminoso e por causa desta pressão que você vem vivendo, você atrofiou na sua fé, você atrofiou espiritualmente. Mas Deus é poderoso para que nesta manhã mude o rumo da tua vida. Deus é poderoso para entrar dentro da tua mente agora e tirando tudo que não convém. Deus é poderoso para mudar o teu sangue. Deus é poderoso para mudar a sua história. Foi o que ele fez na vida de Saulo. Ele começa a mudar. E Saulo agora começa a ser a maior referência do Novo Testamento. Havia os discípulos, mas Deus levanta alguém diferente. Deus levanta um advogado, um poliglota. Deus levanta alguém com tanta sabedoria, com tanta inteligência, que ele começa agora a transitar no meio dos gregos. Ele começa agora a falar com graça e sabedoria. Ele começa a falar com conhecimento profundo, conhecimento terreno e conhecimento espiritual. Não se preocupe, vai chegar situações que você vai chegar em certos lugares e você vai dizer: pastor, o que eu vou falar? Não se preocupe, você vai orar primeiro a Deus, e na hora certa o Espírito Santo vai enxertar o teu coração de palavra, e Ele vai te dar sabedoria do céu, e você vai falar palavras inefáveis diretamente do céu para a terra. Eu sei que aparentemente é impossível. Eu sei que você veio para cá com outro motivo. Eu sei que o seu projeto de vida é outro. Tudo bem, e você está certíssimo. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Você tem que ter um projeto de vida. Você tem que saber de onde você veio, para onde você vai. Você precisa disso.
Você tem que ter essa tomada de decisão. Não perca tempo. Quando você perde tempo, você perde, sua casa perde e o céu perde. Por quê? Porque você é uma ferramenta de Deus aqui na terra. Deus precisa de você. E vou lhe dizer uma coisa: aquele que servir com graça, aquele que servir com coragem, aquele que se erguer, se entregar diante de Deus, ele tem duas coisas que lhe esperam. Primeiro, uma vida com Deus aqui na terra, e uma vida com Deus em toda a eternidade no céu. Quem está pronto para isso? Então não permita que situações lhe parem. Não permita que situações te prejudiquem. Pelo contrário, aprenda a ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nessa terra, eu ouvi muitas palavras. E as palavras que eu ouvia era: é difícil, é complicado. Você chegou no pior momento, no inverno. Você veio com um monte de filho, piorou ainda. Por que você não veio no verão? Ih, rapaz, você vai quebrar. Cuidado, tenta alugar um quarto, se enfia. Enfim, era só isso que eu ouvia. E conforme você vai ouvindo essas palavras, você vai absorvendo isso. Aí eu olhava para cada minha esposa e falava: eu não vou nem dizer o que eu ouvi. Se eu falar, vai piorar mais ainda a situação. Então é mais fácil Então eu ficava, pesquisando meios e maneiras. É claro que, como um bom cristão, eu aprendi a orar. E quando você aprende a orar, você aprende a falar com Deus. E quando você vê que Deus é o seu pai, que Ele é o seu amigo, Ele começa a te dar estratégias que ninguém vai entender, ninguém vai compreender, e ninguém precisa entender também. A vida é minha. Mas quando eu olhava para os meus filhos, todos os meus filhos dormindo, de manhã cedo, um frio, pensa no frio. Nós chegamos no meio do inverno mesmo, Messi, um frio. E eu pensava comigo mesmo: eu não posso desistir. Se eu desistir e voltar para trás, é complicado. Primeiro que eu não tinha dinheiro para passagem para todo mundo de novo para voltar. Tudo que você deixou, você vendeu. Aí você entra no psicológico. Bem que falaram que eu ia quebrar a cara, porque tem um monte de gente esperando voltar. E as pessoas ficavam lá, um mês, será que vai voltar com um mês? Será que vai? Ah, não, eu acho que com 6 meses eles voltam. Faz até um bolão, né? 6 meses e volta. Aí toda vez que você liga, e aí? Que você diz assim, ó: olha, não é aquilo que eu pensava não. Eu falei. Você não me ouviu, mas eu não posso te ajudar. Sabe o que eu fiz? Eu orei e falei com Deus. Eu orei e me conectei com o Espírito Santo de Deus. Eu entendi que a única voz que eu podia ouvir era a voz do Espírito Santo de Deus. Não tem coisa mais linda na vida de um homem e de uma mulher quando ele aprende a ouvir o que vem do alto, quando ele aprende a ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve os homens, você fica atrofiado, você fica paralisado. Mas quando você ouve Deus, você vira, sabe o que? Um trator. Você vai para cima de qualquer coisa. Se tiver que pegar a estrada, pega ou não pega? Pega ou não pega, profeta? Se tiver que empreender, empreende. Mas não tem tempo ruim. Vai mesmo. Agora quem não tem o Espírito de Deus vai ficar ali, esperando cair do céu. Você conhece alguém assim, que fica esperando cair do céu? Conhece, né? Só esperando cair do céu. Não, você tem que romper. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você rompe. Você não olha para o obstáculo, você não olha para o frio, você não olha para a barreira, você não olha para quem está se levantando, você não olha quem falou de você, você não olha para lugar nenhum. Você rompe, você vai com Deus no coração e vai. E vou te falar o que acontece: você rompe, você chega lá, porque quando você tem Deus na tua vida, não tem demônio na terra, não tem anjo no céu, não tem ninguém que possa limitar o que Deus quer fazer na tua vida. Não tem. Essa manhã é para você ser sacudida. Esse é o último domingo de 2025, e é nesse domingo que Deus está mudando o decreto na tua casa. É nesse domingo que Deus está te parando no meio da estrada de Damasco e está dizendo: a partir de hoje eu vou te usar do meu jeito.
A partir de hoje eu vou te dar o caminho certo na tua vida. E em 2026 você vai dizer: pastor, eu fiz promessa em 2024, não consegui cumprir. Eu fiz promessa em 2023 que eu ia emagrecer, não consegui. Eu fiz promessa que eu ia abrir meu negócio próprio, não abri. Quantas promessas, quanta frustração. Mas a partir de hoje, Deus está dizendo para você: ei, sai do carro, do banco do motorista, vai para o banco do carona, que quem vai comandar esse veículo aqui agora sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu quero vida errada agora. Eu quero vida errada agora. Labote calabassúria. Quando Deus está na frente, não dá errado. Mas a fidelidade a Deus é algo que muda a vida de qualquer pessoa. Para que você estivesse aqui hoje, alguém lá atrás padeceu pelo Evangelho. Para que você estivesse aqui hoje, alguém lá atrás se deu na cruz do Calvário. Para que você estivesse aqui hoje, um homem ter que levantar de madrugada, sofrendo, acordando sua esposa às pressas e falando para ela: arrume as malas, que nós vamos embora. Para onde? Eu não posso te falar, faça o que eu estou te pedindo. E minhas coisas, deixa tudo para trás. Arrume as malas agora e vamos embora. Para onde? Eu não sei, só faça o que eu estou te pedindo. Eu estou convicto do que eu estou falando. A mulher vai lá dentro, arruma tudo e vai. Qual o nome desse homem? Abraão. Sabe esse sentimento de coragem que você está tendo aí agora? Começou lá. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber como seria. Mas ele confiou em Deus. Para de confiar no teu braço. Para de confiar no teu dinheiro. Para de confiar nas pessoas erradas. Para de confiar. Confie na palavra de Deus. E Abraão fez o que ninguém fez. Tudo que você está vendo nessa igreja aqui não é um projeto nosso. Essa igreja nasceu tem 1 ano, pastor Marcos. Tem 1 ano que nasceu essa igreja. Há projetos que você pode começar, tudo bem, mas há projetos que você tem que começar debaixo da orientação de Deus. Porque você planta, você rega, mas se Deus não der o crescimento, esquece. Esquece, você vai quebrar a cabeça. Então espera, aguarda Deus tomar o direcionamento da sua vida. Enquanto você está aqui, quem está aquecido aí? Quem está aquecidozinho? Tá chegando calor aí? Tá? Não. Eu tive que me pendurar para fazer isso ontem. Eu não queria falar não. O irmão está ouvindo não? Quase que eu caí. Estou brincando, não fui eu não. Mas foi você. Fui eu. Isso foi o teu dízimo. Foi a tua oferta. Foi o seu coração. Nós falamos: quem pode doar aquecedor aí? Já um e outro levantou a mão. Quem doou aquecedor? Você? Quem mais? Que alguém ali. E outros doaram outras coisas. Porque isso aqui é a casa de Deus. Olha só, quando você entende como é que funciona o mundo espiritual, muda tudo. O problema é que tem pessoa que não entende. Quando você pega a semente na sua mão, é só uma semente. Quando você pega essa semente e você coloca no altar e você planta, Deus te honra. Quando as pessoas falam assim: pastor Sângelo, essa igreja, presta atenção, essa igreja aqui tem 1 ano, não tem 1 ano? Mas eu já estou em Portugal há 8, estou indo para 9 anos aqui nesse lugar. Antes de eu começar essa obra, pela bênção do nosso pastor, eu lutei e continuo lutando até hoje, porque eu entendi como funciona o altar. Como? Sendo ofertante, sendo um dizimista da casa de Deus. Só assim, Diego, eu entendi como é que funcionava o mundo espiritual. Porque lá fora você coloca e vai embora. Aqui você coloca e a semente vai germinando, vai crescendo. E conforme ela vai crescendo,
você vai desenvolvendo habilidades mediante a fé. O maior segredo da vida de um cristão é aprender a ser fiel a Deus no altar. Não há segredo maior do que esse. Malaquias diz isso. Foi assim que começou a minha fé, foi assim que começou a minha vida. Eu falei para minha esposa, não importa como é que nós estamos chegando aqui em Portugal, não importa como é que nós estamos chegando nessa terra, nós vamos ser fiel a Deus aqui nessa terra, e Deus vai nos honrar. Para uns era maluquice, eu entendo que era maluquice. Você chega em Portugal com um monte de filho, vai morar 3 meses de favor num quarto em cima de uma igreja. Quem olha de fora realmente me chamou de maluco, realmente me olhou com um olhar de desprezo, e tudo bem. Nós vivemos em uma democracia, sim ou não? Você pode pensar o que você quiser, mas a mesma mão que criticou teve que aplaudir depois de um tempo. Então valorize a pessoa que está do seu lado, porque essa pessoa vai se tornar grande diante de Deus. Valorize a pessoa que está aqui do seu lado, trate ela bem, não julgue ela porque chegou ontem ou depois, não importa, não julgue essa pessoa não, ame ela, porque ela vai se tornar grande. Pastor, como é que eu faço para ser um dizimista dessa obra? Como é que eu faço para eu prosperar a partir de hoje? Eu quero vencer. Pega o envelope e seja um dizimista, bota o teu nome, todo 10% que entrar na tua mão. E vou dizer uma coisa para você, pastor, eu não estou trabalhando, eu posso ser dizimista? Você pode. Pega o envelope e diz assim, Senhor, se o Senhor é fiel na palavra que o pastor está dizendo, e na sua palavra, o Senhor vai me abençoar, e se o Senhor me abençoar, eu abençoo. Olha que desafio lindo esse, olha que desafio lindo esse, é reconhecer a grandeza de Deus. Quando eu fiz isso, aí Deus me deu habilidades que eu não tinha, habilidade de abrir empresa, habilidade de gerir colaboradores, habilidade de prosperar, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Está vendo você que está na sua casa me ouvindo? O diabo ele vem para matar, roubar e destruir, para dar depressão, opressão, frustração. Mas Jesus ele vem para te dar vida e vida em abundância. Vem para de cá também que Deus tem bênção para você aqui, em nome do Senhor Jesus, porque Deus é fiel.